Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fundo em um dos temas mais fascinantes e, olha, polêmicos da ciência do envelhecimento, a tal da restrição dietética. A ideia é simples: comer menos para viver mais. Mas será que é isso mesmo? Vamos mergulhar nos dados e ver o que a ciência tem a dizer sobre isso. Pensa só, e se a grande resposta para uma vida mais longa e saudável não estiver numa pílula super tecnológica do futuro, mas sim numa prática que existe há séculos? A ideia de que esse segredo todo esteve sempre aqui, ao nosso alcance, é, no mínimo, muito instigante, não é? Bom, a história toda meio que começa aqui, com esses estudos bem antigos com roedores. Dá uma olhada nesse gráfico. A linha vermelha são os ratos com comida à vontade, a vida normal deles. Agora, olha a linha azul. Esses são os ratos que comeram em dias alternados. A diferença é absurda. A linha azul se estica muito mais, mostrando um ganho de vida que é simplesmente impressionante. E olha, esse padrão não foi um caso isolado, ele se repete. Aqui, com camundongos, a gente vê que quanto maior a tesourada nas calorias, mais eles vivem. A linha que representa uma restrição de 65%, nossa, ela dispara na frente das outras. É o que os cientistas chamam de efeito dose dependente. Quanto mais restrição, mais efeito. É incrível. E isso nos leva a esse número aqui. 1.660 dias. Parece só um número, né? Mas essa foi a vida de um único camundongo, o recordista, com uma dieta de 65% de restrição calórica. Para se ter uma ideia, é um tempo de vida enorme para um camundongo. Isso mostra de uma forma muito clara o poder bruto dessa intervenção, pelo menos dentro de um laboratório. Então, um ponto bem importante aqui. Quando a gente fala restrição dietética, não é uma coisa só. Pensa nisso como um grande guarda-chuva. Debaixo dele tem de tudo. A restrição de calorias, que a gente viu, vários tipos de jejum, e até a restrição de nutrientes bem específicos, como, sei lá, só proteína ou só alguns aminoácidos. É um universo de abordagens. Certo, tudo isso é fascinante em ratos e camundongos, mas a pergunta de US$ 1 milhão é: e pra gente? O que funciona num bicho de laboratório funciona em nós? Agora, a gente vai ver o que os estudos com primatas e, claro, com humanos descobriram. Foram décadas de pesquisa com primatas, e a imagem que surgiu é complexa. Não é preto no branco. Por exemplo, um estudo super famoso da Universidade de Wisconsin mostrou ganhos tanto na saúde quanto na longevidade dos macacos. Já um outro estudo grande do NIH viu uma melhora na saúde, mas o efeito na longevidade foi mais tímido. Mas se a gente olhar o quadro geral, a conclusão é que sim, comer menos parece melhorar a sobrevivência deles. Tá, mas e em seres humanos? O maior estudo já feito sobre isso se chama Calorie, e ele mostrou o maior desafio de todos: a vida real. A meta era cortar 25% das calorias, o que é bastante. Mas na prática, as pessoas conseguiram cortar, em média, algo entre 9% e 19%. Isso mostra o quão difícil é manter uma restrição dessas a longo prazo, né? Uma coisa é um rato no laboratório, outra somos nós com nossas vidas, rotinas e, bom, vontades. E isso leva a gente para a próxima etapa. Afinal, como isso funciona? Qual é a mágica? Agora a gente vai fundo nos mecanismos por trás disso tudo. E se preparem, porque algumas das respostas são bem surpreendentes. A primeira ideia que vem à cabeça, a mais óbvia, é: ah, claro, é só sobre perder peso. Menos gordura, vida mais longa. Faz todo sentido, né? Parece lógico. Mas a ciência, como sempre, adora complicar as coisas e nos contar uma história bem diferente. E a prova está aqui. É uma citação direta de um dos artigos científicos. Basicamente, o que eles descobriram é que os ratos que viveram mais tempo dentro do grupo da restrição calórica eram justamente os que tinham mais gordura corporal. Isso mesmo, os mais gordinhos do grupo viveram mais. Isso vira toda a ideia de que é só sobre emagrecer de ponta cabeça. Então, peraí, se não é só diminuir a quantidade de gordura, o que é? A teoria mais forte hoje é que o segredo não está no tamanho do tecido adiposo, mas na função dele. A nossa gordura não é só um depósito, ela é um órgão endócrino, ou seja, ela produz e libera hormônios e sinais para o corpo todo. E parece que a restrição dietética muda as conversas que esse tecido tem com o resto do organismo. A mágica está nessa mudança de comunicação. Ok, vamos para outro mistério. E aquela sensação de fome? O período sem comer, o jejum em si, será que isso é fundamental para o processo?
Será que o corpo precisa sofrer um pouquinho para ter os benefícios? A resposta, de novo, não é nada óbvia. E aqui a coisa fica mais bizarra ainda. Tentar enganar o sistema parece que não funciona. Em alguns experimentos, os cientistas diluíram a comida dos animais. A ideia era que eles comessem menos calorias, mas sem nunca passar fome, sabe? Estariam sempre cheios. O resultado? Em alguns casos, isso, na verdade, encurtou a vida deles. Parece que aquele desafio para o metabolismo, o período sem comer, é uma peça-chave do quebra-cabeça. Bom, com todos esses desafios e complexidades, é óbvio que a ciência ia começar a procurar um atalho, né? E aí é aí que a gente entra na era dos chamados miméticas da restrição dietética. Basicamente são compostos, pílulas que tentam imitar os benefícios de comer menos, mas sem ter que comer menos. Vamos pegar o exemplo da rapamicina, que é um dos miméticos mais estudados. Se a gente comparar o que ela faz no corpo com o que a restrição calórica de verdade faz, a gente vê que eles não são a mesma coisa. Longe disso. Olha só, a restrição calórica diminui a glicose em jejum. A rapamicina aumenta. A restrição diminui a leptina. A rapamicina nem mexe. Ou seja, mesmo que os dois aumentem a longevidade em estudos, os caminhos para chegar lá são completamente diferentes. E a rapamicina é só um exemplo. Essa busca por atalho está a todo vapor. Tem a espermidina, que parece ativar uma espécie de faxina interna das nossas células. Tem os famosos agonistas de GLP-1, como a semaglutida, que funcionam de um jeito curioso. Eles tiram a fome. É exatamente o oposto do que a restrição dietética faz, que é promover a fome. E ainda tem a carbose, a lista é grande. Ok, até agora a gente focou muito nos benefícios, mas existe um outro lado dessa moeda. É fundamental a gente ter uma visão equilibrada e falar sobre o preço a se pagar. Porque uma restrição dietética severa, de verdade, vem com desvantagens e riscos bem sérios. E esses são alguns dos principais pontos. A gente está falando de um sistema imunológico que pode ficar mais fraco contra alguns tipos de vírus, uma cicatrização de feridas mais lenta, riscos para a saúde dos ossos e a perda de massa magra, de músculos, o que pode comprometer a força e a capacidade física. Fica bem claro que não é uma intervenção sem custos, especialmente no mundo real, fora de um laboratório controlado. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, uma grande questão. A ferramenta definitiva para a longevidade vai ser uma pílula, uma inovação que a gente vai inventar no futuro, ou vai ser o resgate de uma disciplina antiga que a gente precisa praticar? Essa tensão, sabe, entre a tecnologia e a disciplina é o que vai definir o futuro dessa área de pesquisa tão fascinante. Fica aí o pensamento.